Sabe aquele momento em que você percebe que nunca foi prioridade na sua própria família? Pois é, enquanto minha irmã sempre teve tudo do bom e do melhor, eu precisei lutar sozinha por cada conquista. No meu aniversário de 18 anos, mal recebi parabéns, mas quando ela completou 18, meus pais fizeram uma festa luxuosa e ainda lhe deram um carro zero. Como se não bastasse, riram da minha cara e disseram que eu nasci para ser perdedora. Anos depois, quando finalmente consegui construir minha vida, eles tentaram me usar de novo, exigindo que eu bancasse a festa de 25 anos de casamento deles na minha chácara. Só que dessa vez, eu estava preparada. O que aconteceu naquela noite deixou toda a família em choque. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde que me entendo por gente, eu sabia que havia algo diferente na forma como meus pais nos tratavam. Não era apenas uma sensação vaga de ciúmes ou rivalidade entre irmãs, era algo real, palpável, que se manifestava em pequenos gestos do dia a dia. Enquanto minha irmã recebia abraços calorosos, palavras de incentivo e presentes inesperados, eu precisava me contentar com o silêncio, com a indiferença e, por vezes, com frases que machucavam mais do que qualquer ausência de afeto. Cresci assim, me esforçando para conquistar sozinha cada pequena vitória, sem esperar reconhecimento ou apoio. Mas nada me prepararia para o abismo que se abriu no momento mais simbólico da minha vida, meus 18 anos. A data que eu sonhava desde a infância passou quase em branco. Naquele dia, acordei com uma esperança ingênua de que, finalmente, meus pais fariam algo especial, mas ao descer para a cozinha, encontrei apenas um bolo simples, comprado às pressas na padaria da esquina. O parabéns foi frio, quase protocolar, e seguiu-se como se nada tivesse acontecido. Engoli o choro, tentando me convencer de que o importante era eu estar ali, dando meus primeiros passos rumo à vida adulta. Um ano depois, porém, vi o contraste mais cruel. Quando minha irmã completou 18 anos, meus pais organizaram uma festa luxuosa, daquelas que saem em colunas sociais. Alugaram um salão, contrataram um buffet, banda ao vivo, fotógrafos, tudo pensado nos mínimos detalhes. Enquanto eu ainda lembrava do bolo esquecido sobre a mesa, via minha irmã desfilando com um vestido caríssimo, sendo celebrada como uma princesa. Não bastasse a festa, meus pais lhe entregaram um carro zero como presente. Foi como se todo o esforço que eu tinha feito na minha vida até ali fosse invisível. Naquele dia, com o coração em pedaços, perguntei a eles o porquê da diferença. Meu pai riu de forma debochada e me lançou palavras que nunca vou esquecer: "Você já nasceu perdedora. Sua irmã é nosso tesouro, ela merece tudo do melhor." Como se não bastasse, ele ainda anunciou que o carro havia sido financiado e que metade das parcelas seria de minha responsabilidade. Tentei explicar que não tinha condições, que trabalhava duro para pagar meus próprios estudos, mas meu pai se ergueu furioso e gritou: "Você vai obedecer. Eu mando em você. Se não pagar, vai se arrepender." Naquele instante, percebi que não havia mais espaço para mim naquela casa. Mesmo sem ter para onde ir, juntei minhas poucas coisas e saí. A noite parecia me engolir, mas dentro de mim crescia uma chama. Eu iria sobreviver, eu iria vencer, e um dia eles se arrependeriam de cada palavra cruel que me lançaram. Os anos que se seguiram foram duros. Trabalhei em empregos temporários, dividi quartos apertados com desconhecidos e muitas vezes precisei escolher entre pagar a conta de luz ou comer. Mas a cada queda, eu me levantava com ainda mais determinação. Estudava até altas horas, mesmo cansada depois do trabalho, porque sabia que aquele diploma de direito seria minha chave para uma vida diferente. E assim aconteceu. Depois de muito esforço, me formei. Com orgulho, abri meu próprio escritório, comprei meu apartamento e meu carro com o suor do meu trabalho e, com o tempo, consegui realizar um sonho ainda maior: adquirir uma chácara. Um lugar lindo, com piscina, espaço de lazer e o silêncio que me fazia lembrar que, apesar de tudo, eu tinha vencido. A notícia da minha conquista não demorou a chegar aos ouvidos da minha família. Pouco tempo depois, recebi um convite para um jantar em casa dos meus pais. Estranhei, mas aceitei. No início, eles fingiam alegria pela minha vitória, mas logo a verdadeira intenção veio à tona.
Meu pai, em tom autoritário, anunciou: já que você está bem de vida, faremos a festa de 25 anos de casamento na sua chácara. Serão 70 convidados. Ah, e tudo pago por você, claro. Por um instante, pensei que fosse uma piada, mas logo percebi que não. Expliquei que havia acabado de comprar a propriedade, que ainda tinha dívidas, e sugeri que poderiam alugá-la como qualquer cliente. Mas a reação foi violenta. Meu pai socou a mesa e gritou que eu havia nascido para servi-los, exigindo que eu passasse tudo no cartão e não os decepcionasse. Minha irmã, rindo de deboche, reforçou: eles merecem, mana, é seu dever. Sempre te ajudaram. Naquele instante, percebi que a vida havia me levado exatamente ao ponto que eu precisava estar. Porque a partir dali, tudo mudaria. E dessa vez, não seria eu a sair derrotada. Saí daquele jantar com um peso conhecido no peito, mas ao mesmo tempo com uma firmeza que nunca tinha sentido antes. Durante anos eu havia me acostumado a engolir as palavras afiadas do meu pai e os risos debochados da minha irmã. Mas agora, eu não era mais a menina indefesa que saiu de casa com uma mala pequena e lágrimas nos olhos. Eu havia construído meu próprio mundo, tijolo por tijolo, e não seria destruída por mais um surto de arrogância deles. Ainda assim, passei aquela noite em claro, repassando cada detalhe. O jeito como meu pai bateu na mesa, como se pudesse me intimidar como fazia no passado. O olhar satisfeito da minha mãe, como se achasse natural que eu arcasse com tudo. E a voz debochada da minha irmã ecoava em minha mente: é seu dever, mana, eles sempre te ajudaram. Quase ri sozinha na escuridão do meu quarto. Sempre me ajudaram. Que ajuda era essa? Um bolo esquecido aos 18 anos? Um financiamento forçado para um carro que não era meu? O silêncio quando precisei de apoio para pagar a faculdade? Não, ajuda nunca houve. Nos dias seguintes, fingi que nada tinha acontecido. Atendi meus clientes no escritório, organizei prazos, preparei petições. Mas dentro de mim crescia um plano. Não seria apenas uma negativa, eu faria algo que marcaria de vez a posição que conquistei. Pela primeira vez, eu teria a chance de olhar para eles não como a filha rejeitada, mas como a mulher que aprendeu a se erguer sem apoio. E foi nesse estado de espírito que, uma semana depois do jantar, minha irmã me ligou. Atendi com calma, já esperando o teor da conversa. Mana, só passei para confirmar se você já está vendo os preparativos da festa. O buffet precisa ser encomendado com antecedência, sabe? Disse com um tom de superioridade. Respirei fundo e respondi: não estou vendo nada, porque não haverá festa nenhuma na minha chácara. Do outro lado, silêncio. Segundos depois, ouvi a risada sarcástica que conhecia tão bem. Ah, para com isso. Papai disse que já está tudo certo. É só você organizar. Não faça drama, você sempre foi tão amarga. Não vai acontecer, reforcei, fria. Se quiserem festa, aluguem um salão, contratem e paguem vocês. A ligação terminou com minha irmã gritando que eu seria a vergonha da família, que todos me apontariam como ingrata. Mas aquelas palavras já não me feriam. Eu estava pronta. No dia seguinte, meu pai apareceu sem avisar no meu escritório. Entrou sem pedir permissão, como se ainda tivesse o direito de mandar em mim. Os clientes que aguardavam na recepção olharam surpresos, e eu me levantei com calma. Precisamos conversar, ele disse, em tom ameaçador. Aqui não é lugar para isso. Se quiser falar, me procure fora do horário de expediente, respondi, com firmeza. Ele bufou, bateu a porta ao sair, mas eu não me abalei. Aquela cena me mostrou claramente, eles estavam dispostos a tudo para me pressionar. Naquela noite, sentei na varanda do meu apartamento, observando as luzes da cidade. Pensei em todas as vezes que chorei em silêncio, em todos os nãos que ouvi quando pedi ajuda, em cada humilhação que suportei. E decidi, se eles queriam confronto, eu lhes daria confronto. Mas seria nas minhas condições. Comecei a planejar. Liguei para um amigo de confiança que trabalhava com eventos e pedi orçamentos detalhados, buffet, decoração, música, bebidas. Cada valor era cuidadosamente anotado.
Em seguida, preparei um contrato de locação da minha própria chácara, como faria com qualquer cliente. Se meus pais realmente quisessem a festa, teriam que assinar como qualquer outra pessoa. Nada seria de graça. Enquanto isso, mantive silêncio. Não retornei às ligações da minha mãe, não respondi às mensagens cheias de exigências da minha irmã. Apenas trabalhei em silêncio, esperando o momento certo. Esse momento veio mais rápido do que eu imaginava. 15 dias antes da data marcada, minha mãe apareceu, junto com minha irmã, trazendo uma pasta cheia de convites já impressos. A festa, segundo elas, já estava anunciada para todos. É simples, querida, disse minha mãe, como se falasse com uma criança. Você só precisa abrir as portas e pagar o que falta. Vai ser lindo. Olhei para as duas, coloquei o contrato sobre a mesa e deslizei até elas. Se realmente querem fazer a festa aqui, assinem. Este é o valor do aluguel, mais os custos do buffet. Fora isso, nada feito. Minha irmã caiu na gargalhada, debochada. Você enlouqueceu? Acha que vamos assinar contrato com a própria família? A família que nunca me tratou como filha não pode esperar privilégios, respondi, firme. A expressão de minha mãe mudou. Os olhos dela faiscaram de raiva, mas não havia mais recuo. Eu tinha dado meu recado, e agora eles teriam que decidir, ou aceitavam minhas condições, ou encarariam a vergonha de explicar a 70 convidados que não tinham onde comemorar. Eu sabia que, qualquer que fosse a escolha deles, uma coisa era certa, desta vez, quem teria a última palavra seria eu. Depois do confronto inicial com minha mãe e minha irmã, sabia que ainda faltava o capítulo mais pesado, meu pai. E ele não tardou a aparecer. No fim de uma tarde chuvosa, enquanto eu chegava ao meu apartamento, encontrei-o parado diante da portaria do prédio, de braços cruzados, como se estivesse à minha espera. Seu olhar era duro, daqueles que sempre usava para me intimidar desde criança. Precisamos conversar, disse ele, entrando comigo sem pedir permissão. Deixei que falasse, mas permaneci firme. Ele se sentou à mesa da sala e começou com sua voz grave. Acabei de saber que você anda inventando problemas para sua mãe e sua irmã. Escute bem, você vai pagar essa festa. É sua obrigação como filha. Não quero ouvir desculpas. Cruzei os braços, mantendo a calma que tanto o irritava. Já disse que não vou pagar, pai. Se quiserem festa, aluguem a chácara como qualquer cliente, com contrato assinado e custos definidos. Ele riu, mas o riso não tinha humor, era cheio de desprezo. Você pensa que é dona de alguma coisa porque tem esse apartamento e aquela chácara de lazer? Você só está onde está porque eu permiti que crescesse. Não se engane, você nasceu para nos servir. E no dia da festa, estaremos lá. Respirei fundo, controlando a raiva que queimava em mim. Pois no dia, vocês encontrarão tudo fechado, caso não paguem. Ele arregalou os olhos por um instante, surpreso com minha firmeza. Não era a filha submissa de antes, aquela que fugira de casa com medo. Agora, eu tinha minha vida, minha independência, minhas conquistas. Ele se levantou, bufando, e saiu sem despedida, batendo a porta atrás de si. Nos dias que se seguiram, silêncio absoluto. Nenhuma ligação da minha mãe, nenhum deboche da minha irmã. Mas eu conhecia bem todos eles, estavam certos de que, como no passado, eu acabaria cedendo na última hora. Talvez até estivessem se divertindo, imaginando a cena de eu abrindo as portas da chácara, com tudo pronto, apenas para evitar o vexame deles. Enquanto isso, segui minha rotina no escritório e no apartamento. Só visitava a chácara para relaxar nos fins de semana ou para verificar a manutenção. Aproveitei uma dessas visitas para reforçar a segurança. Contratei 2 seguranças de confiança, homens sérios e experientes, e dei instruções claras: ninguém poderia entrar sem minha autorização expressa. Expliquei que, no dia marcado, haveria pressão, gritos e possivelmente tentativas de intimidação, mas que as ordens eram firmes, portões trancados, propriedade fechada. Finalmente, o grande dia chegou. Eu, em meu apartamento, acompanhava tudo à distância, com o coração sereno. Sabia que seria difícil para eles aceitarem um não,
mas aquele momento marcaria a diferença definitiva entre a filha rejeitada do passado e a mulher que eu havia me tornado. Por volta das 5 da tarde, os primeiros carros começaram a estacionar diante da chácara. Vi algumas imagens enviadas por um dos seguranças, que mantinha contato comigo. Meus pais chegaram primeiro, em trajes de festa, como se fossem os grandes anfitriões. Minha mãe usava um vestido reluzente, meu pai ajeitava a gravata com ar de importância, e minha irmã, sorridente, descia do carro com o celular em punho, pronta para exibir sua vida perfeita nas redes sociais. Mas à medida que se aproximaram do portão, perceberam que algo não estava certo. Os cadeados estavam no lugar, o portão fechado, e 2 seguranças firmes à frente, braços cruzados. Não havia música, não havia cheiro de comida, não havia iluminação de festa. Apenas o silêncio imponente do espaço vazio. Abram isso agora. Rugiu meu pai, tentando impor autoridade. Um dos seguranças respondeu de forma calma e impassível: ordens da proprietária. Sem autorização, ninguém entra. Minha mãe avançou alguns passos, tentando sorrir para os convidados que começavam a chegar atrás deles. Deve haver algum engano. Somos nós, os donos da festa. O segurança, sem alterar a expressão, apenas repetiu: não há engano, senhora. A ordem é clara. Minha irmã olhou para o relógio, aflita. Pai, os convidados estão chegando. Como vai ficar? E, de fato, os carros se multiplicavam na estrada de acesso. Pessoas bem vestidas desciam, carregando presentes e expressões animadas, mas logo notavam o clima estranho. Murmúrios começaram a circular. O que deveria ser uma noite de celebração se tornava um espetáculo de confusão e constrangimento. Meu pai tentou empurrar o portão, mas os seguranças permaneceram firmes, inabaláveis. Minha mãe, desesperada, tentava dar explicações vagas aos convidados, enquanto minha irmã já não conseguia esconder o nervosismo. O sorriso que trouxera se transformava em desespero. E então, diante de todos, a verdade se impôs: não havia festa, não havia recepção, não havia comemoração alguma. Apenas um portão fechado, 2 seguranças impassíveis e o peso esmagador da humilhação. Naquele instante, eles entenderam que não teriam o que tanto planejavam às minhas custas. Pela primeira vez, a palavra final não era deles. Era minha. Do meu apartamento, enquanto tomava um café e folheava alguns documentos do escritório, o celular começou a tocar insistentemente. Reconheci de imediato o número: meu pai. Respirei fundo antes de atender, já sabendo a enxurrada de gritos que viria do outro lado da linha. Assim que deslizei o dedo para aceitar a chamada, sua voz ecoou tão alta que parecia estar dentro da minha sala. Como você ou S.A.? Berrou ele, quase engasgando de tanta raiva. É nosso aniversário de 25 anos de casamento. A família toda está aqui, amigos, convidados, e você fez essa palhaçada, sua imbecil. Segurei o riso que me subia à garganta. Por anos eu havia tremido diante daquele tom de voz, mas agora, era diferente. A cada palavra agressiva, eu só confirmava que tinha tomado a decisão certa. Esperei ele terminar de vomitar sua raiva antes de responder, com calma e firmeza: eu avisei que seria dessa forma. A culpa é toda de vocês. Ah, pai, não se esqueça que agora sou advogada. Qualquer coisa que tentarem fora da lei, eu serei a primeira a processar vocês. O silêncio que se seguiu foi carregado. Por um instante, ouvi apenas sua respiração pesada do outro lado. Ele não estava acostumado a ouvir minha voz firme, sem medo. Depois de alguns segundos, desligou o telefone abruptamente. Imaginei a cena na chácara, meus pais e minha irmã, diante de dezenas de convidados bem vestidos, sem festa, sem música, sem comida, apenas o portão fechado e 2 seguranças impenetráveis. A vergonha devia ser insuportável. Um dos seguranças me atualizava por mensagens rápidas. Os convidados começavam a se aglomerar, cochichando entre si. Alguns já perguntavam alto o que estava acontecendo. Minha mãe, desesperada, tentava disfarçar, inventando desculpas vagas sobre um problema técnico.
minha irmã estava com o rosto vermelho, andando de um lado para o outro, sem saber se gritava, chorava ou simplesmente fugia dali. Pouco depois, recebi outra mensagem: eles estão conversando com os convidados. Parece que vão levar todos para outro lugar. Sorri sozinha. Sabia que, para eles, admitir a verdade era impossível. Contar que a filha rejeitada se recusará a bancar a festa seria uma humilhação maior ainda. Então começaram a espalhar uma versão mais aceitável. Disseram aos parentes e amigos que houve um imprevisto de última hora na chácara e que a comemoração precisaria ser transferida para uma pizzaria da cidade. Alguns convidados aceitaram sem questionar, outros mostraram claramente o desconforto. Afinal, quem marca uma festa luxuosa em uma chácara e, em cima da hora, leva todos para uma pizzaria? Mesmo assim, sem alternativa, os convidados começaram a entrar em seus carros novamente, formando uma pequena caravana rumo à cidade. A cena devia ser quase cômica: mulheres de vestidos longos, homens de terno e gravata, todos indo parar em mesas apertadas de um restaurante comum, que não tinha qualquer estrutura para uma festa daquele porte. Enquanto isso, meu pai e minha mãe deviam sentir o sangue ferver de raiva. Eles haviam sido expostos, ainda que não completamente. Não podiam revelar a verdade, mas sabiam que, no íntimo, muitos convidados desconfiavam de que algo estava errado. Minha irmã, por sua vez, deve ter passado a noite toda olhando para mim com ódio, mesmo sem eu estar presente. Eu, no entanto, estava tranquila. Terminei meu café, coloquei uma música suave e voltei a organizar minha semana de trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, não me sentia filha esquecida, rejeitada, humilhada. Eu era a mulher que tinha aprendido a dizer não. Ainda naquela noite, enquanto a festa improvisada acontecia em algum canto da cidade, eu me mantive tranquila, sabendo que havia feito o que era justo. Sabia que no dia seguinte viriam novas acusações, talvez até tentassem reverter a história, me pintar como ingrata ou vingativa. Mas eu estava preparada. Porque, ao contrário do que eles sempre pensaram, eu não era a filha frágil que eles podiam controlar. Eu era alguém que aprendeu a lutar pelo próprio espaço, alguém que sabia usar a lei e, principalmente, alguém que não se curvava mais às vontades de uma família que nunca me valorizou. E, no fundo, eu sabia, aquela vergonha pública era apenas o começo. A noite já estava avançada quando meu celular voltou a tocar. Olhei para a tela e vi novamente o nome do meu pai. Pensei em não atender, mas algo dentro de mim dizia que aquela ligação traria mais uma tentativa de imposição. Atendi em viva voz, recostada no sofá do meu apartamento, sem qualquer pressa. A voz dele veio carregada de fúria, misturada a um certo desespero. Você não tem noção do que fez. Rugiu. Na pizzaria, todos começaram a questionar quem pagaria a conta. Nós dissemos que estava tudo sob controle, que as comidas e bebidas seriam por nossa conta, mas, fez uma pausa, como se tivesse engolido a própria saliva de raiva. Todos estão cobrando. Você vai transferir o valor integral. Agora. Sorri, um sorriso que ele não podia ver, mas que se refletia no tom firme da minha voz. Vocês nunca me ajudaram em nada. Nunca pagaram meus estudos, nunca estiveram ao meu lado quando precisei. E agora vem exigir dinheiro. A responsabilidade é toda de vocês. Do outro lado, ouvi o baque da mão dele batendo na mesa, o som abafado de vozes ao fundo e, em seguida, o grito: você tem dinheiro. Não venha com desculpas. Se não fosse eu, você não teria nada. Fechei os olhos, respirando fundo, para manter o controle. Já não havia medo, apenas a certeza de que aquele homem nunca mudaria. Ter dinheiro não significa que vou sustentar a irresponsabilidade de vocês. Vocês decidiram ostentar diante dos convidados, acharam que eu arcaria com tudo sem contestar. Pois agora arquem com as consequências. Houve silêncio por alguns segundos, como se ele esperasse que eu recuasse, como tantas vezes antes. Mas eu não recuei. Ele bufou mais uma vez e desligou o telefone sem despedida, como se aquela fosse a forma de encerrar a discussão. 10 minutos se passaram. Enquanto isso, imaginei a cena, meus pais e minha irmã sentados na pizzaria, dezenas de parentes e amigos ao redor, todos esperando o momento de levantar da mesa sem precisar dividir a conta.
muitos deles já questionando em voz alta, outros cochichando, observando a confusão com certo prazer. Meus pais, com a reputação em jogo, estavam acuados. Eles tinham prometido bancar tudo e agora não tinham como se livrar do peso dessa mentira. Peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e fiz uma transferência simbólica, R$ 200. Um valor que não chegava nem perto de cobrir a conta de uma festa improvisada com 70 convidados em uma pizzaria, mas que tinha um significado perfeito. Em seguida, tirei o comprovante e enviei pelo WhatsApp do meu pai, junto com a mensagem: considere esse o meu presente para vocês, pelos 25 anos de casamento. Estou pagando o que vocês provavelmente consumiram. O restante, tenho uma ideia, vendam o carro que deram para minha irmã no aniversário de 18 anos e paguem a conta. Apenas de imaginar o rosto dele ao ler aquilo, uma mistura de humilhação e impotência, senti uma satisfação que jamais havia experimentado. Era como se, finalmente, eu tivesse equilibrado a balança da nossa história. Alguns minutos depois, meu celular explodiu com mensagens furiosas. Minha mãe dizia que eu havia arruinado a noite deles. Minha irmã me mandava áudios cheios de insultos, dizendo que eu sempre quis destruir a família, que eu tinha inveja dela. E meu pai, no auge da raiva, escreveu em letras maiúsculas: "Você vai pagar por isso." Mas, pela primeira vez, essas palavras não me atingiram. Eu não tinha medo. Ao contrário, senti-me mais leve, como se anos de opressão estivessem se desfazendo diante daquela simples transferência de R$ 200. Enquanto eles se afundavam em justificativas e tentavam, em vão, manter as aparências diante dos convidados, eu desliguei o celular e deixei sobre a mesa. Abri uma garrafa de vinho, sentei na varanda do meu apartamento e, entre um gole e outro, pensei em como o destino tinha dado uma reviravolta inesperada. A filha que eles sempre chamaram de perdedora, a que foi ignorada no aniversário de 18 anos, agora era a única capaz de olhar para eles sem se curvar. E não apenas isso, era eu quem ditava os limites, quem decidia até onde eles poderiam ir naquela noite, dormi profundamente, sem peso no coração. Já sabia que o próximo passo deles seria tentar reverter a situação, inventar versões, talvez até espalhar mentiras sobre mim. Mas eu estava preparada. Minha vida não dependia mais da aprovação deles, e agora, mais do que nunca, eu tinha em mãos a arma mais poderosa, minha independência e a coragem de dizer não. Na manhã seguinte ao vexame da pizzaria, acordei mais leve do que em muitos anos. Era como se tivesse deixado para trás não apenas uma noite de tensão, mas décadas de dor, de humilhações e de injustiças acumuladas. Coloquei meu celular para carregar e, quando liguei novamente, encontrei dezenas de mensagens não lidas. Algumas eram de parentes próximos, que tentavam entender o que havia acontecido, outras, de conhecidos que só queriam se deliciar com a fofoca. E, claro, havia também as mensagens furiosas da minha mãe, da minha irmã e, principalmente, do meu pai. Entre tantas palavras de raiva, uma informação se destacou. Um dos primos que estivera na pizzaria me escreveu: seu pai teve que passar o cartão para pagar a conta. O valor deu R$ 15.000. Ele quase teve um troço na hora de assinar. Sorri sozinha, sentada no sofá do meu apartamento, com a xícara de café nas mãos. R$ 15.000. Era exatamente o preço da arrogância, do orgulho e da certeza de que poderiam continuar me usando como sempre fizeram. Dessa vez, não houve escapatória. Não havia como culpar a mim, não havia como jogar a responsabilidade em minhas costas. Eles haviam prometido bancar tudo, haviam ostentado diante de todos. E no fim, foram obrigados a cumprir a palavra com o próprio bolso. A história não parou por aí. Poucos dias depois, fiquei sabendo que meu pai não tinha como pagar a fatura do cartão. Com os juros altos, a dívida se tornava cada vez mais pesada. Minha mãe, em desespero, tentou pedir empréstimos a parentes, mas ninguém quis se envolver. Afinal, todos já sabiam a verdade, eles tinham planejado explorar a filha rejeitada, e acabaram pagando caro por isso. Foi então que veio a decisão inevitável: vender o carro que tinham dado para minha irmã no aniversário de 18 anos. O mesmo carro que simbolizava, para mim, anos de desigualdade, o contraste doloroso entre a festa luxuosa dela e meu bolo esquecido em cima da mesa. Quando soube da notícia, não pude evitar uma risada curta, quase irônica.
Era como se o destino tivesse dado uma lição perfeita. O carro que foi comprado para ostentar, para reforçar a preferência descarada deles, agora se tornava a moeda de troca para quitar a dívida da humilhação. Minha irmã, segundo me contaram, ficou completamente irada. Ela gritou, chorou, bateu portas, disse que eu havia destruído a vida dela. Chamou-me de invejosa, de vingativa, de tudo que sua imaginação fosse capaz de inventar. Mas, no fundo, eu sabia, não era raiva de mim. Era a fúria de perceber que, pela primeira vez, os privilégios dela tinham acabado. Meus pais, por sua vez, passaram a andar de cabeça baixa. O orgulho que sempre os acompanhava foi trocado por olhares de vergonha. Nos encontros sociais, já não se vangloriavam da filha tesouro nem da vida perfeita. Todos os que estiveram naquela fatídica noite na pizzaria sabiam a verdade, que a festa de 25 anos de casamento, que deveria ser um marco de grandeza, havia se transformado em uma piada comentada em cada mesa, em cada roda de conversa da cidade. Eu, entretanto, seguia minha vida em paz. No escritório, os processos avançavam, novos clientes chegavam e minha carreira se fortalecia cada vez mais. Nos fins de semana, ia até a chácara, não para lembrar da confusão, mas para aproveitar o silêncio e a serenidade daquele espaço que eu conquistei sozinha. Às vezes, sentava à beira da piscina, fechava os olhos e deixava que o vento suave me lembrasse de que eu tinha vencido. Não houve pedido de desculpas. Meus pais e minha irmã continuaram me odiando em silêncio, mas já não tinham poder algum sobre mim. A distância era meu escudo, minha liberdade era minha arma. E, mais do que qualquer coisa, a certeza de que eu não precisava deles para ser feliz era o que me mantinha firme. Muitos poderiam pensar que a vingança foi dura, que a humilhação deles foi grande demais. Mas para mim, não era vingança, era justiça. Era a vida devolvendo, em forma de consequência, tudo o que eles plantaram contra mim desde a infância. Naquela noite, deitada em minha cama, pensei em como tudo tinha mudado. A menina que foi chamada de perdedora, que ouviu do próprio pai que não merecia nada, agora era a mulher que havia imposto limites e mostrado seu valor. O peso da rejeição já não existia. Em seu lugar, havia apenas a paz de quem, finalmente, tinha se libertado. O carro vendido, a dívida paga, a reputação arruinada. Esse foi o preço que eles escolheram. Quanto a mim, eu continuaria a viver, crescer e conquistar, sem olhar para trás. E pela primeira vez, adormeci com um sorriso no rosto, sabendo que a vitória, enfim, era minha. E então, o que você faria no lugar dessa filha rejeitada? Depois de anos sendo humilhada, ela finalmente deu a volta por cima e mostrou que não aceitaria mais ser usada pela própria família. Você teria a mesma coragem de dizer não e impor limites, mesmo diante de tanta pressão? Quero muito saber a sua opinião. Escreva aqui nos comentários, você faria o mesmo que ela fez? Aproveite e me diga também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque assim eu posso deixar um coração especial no seu comentário. Se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma das próximas histórias e ative o sininho para receber todas as notificações. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Tenho certeza que muita gente vai se identificar e refletir com essa história de superação e justiça. Agora é com você, faria igual ou agiria de forma diferente? Quero ler cada comentário e interagir com vocês.